Meu nome é José Luiz Vasques Seijas, eu sou apicultor há 34 anos e agricultor orgânico há 34 anos. Nos últimos 10 anos, 9 anos, praticamente 10, eu tenho estudado dedicado especialmente à apiterapia, que seria o uso desses 7 produtos das abelhas no tratamento e nutrição humana. Eu também sou formado com o Dr. Stefan Stangasso, da Romênia, em apiterapia, que na verdade o Dr. Stefan Stangasso me habilitou a trabalhar em quase 500 doenças, 45 especialidades médicas só com os produtos das abelhas. Além disso, eu faço um trabalho, sou formado na Fiocruz pelo projeto Terrapia, doutora Maria Luísa Nogueira Branco, onde nós apresentamos um grande auxílio na reeducação alimentar para milhares de pessoas. Abelhas e sistemas agroflorestais, eu acho que essa é a chave de ouro que o Brasil precisa. Os sistemas florestais, eu acho que é a solução que a ciência deu para o problema do impacto ambiental que nós estamos tendo com a agricultura convencional moderna. E associada às abelhas, todo mundo sabe que as abelhas são responsáveis por polinizar a maioria dos nossos alimentos. E inúmeras árvores não multiplicariam se não fossem as abelhas. A produção de maçãs cai 20% sem abelhas. A produção de laranjas também cai. A produção de amêndoas não existe sem abelhas. Então são uma forma da gente cooperar com a natureza e essa combinação, essa cooperação ser perfeita. As abelhas, além de fecundar os pomares, fecundar as árvores dos sistemas florestais, ela ainda vai trazer o pólen e o néctar e o própolis para nós. Eu acho que a grande beleza da apiterapia é que a todo momento nós vamos estar trabalhando em cooperação com a natureza, em áreas verdes, em sistemas florestais, junto a parques, regiões de áreas de proteção ambiental, auxiliando a proteção ambiental, dando esse suporte que a natureza precisa para que tudo funcione e a nossa saúde também. Biodiversidade amazônica, Eu morei 14 anos no Amazonas e tive uma experiência realmente única na minha vida, Porque eu, menino, sempre ouvia falar de que estão destruindo a Amazônia, mas nunca via um exemplo. Mas e aí? Como é que faz? Como é que resolve a equação ecologia, produtividade e economia? Isso é uma equação muito delicada. E a biodiversidade amazônica vai trazer para o Brasil uma oportunidade da gente se alimentar de plantas extraordinárias, de árvores seculares. A biodiversidade amazônica vai trazer para nós uma diversidade de frutos e sementes e nozes e pequenas plantas e medicinais e nutritivas incalculáveis. O homem conhece 10% da biodiversidade amazônica. E as abelhas apis mellíferas que vieram de fora, elas moram na Amazônia. Elas estão para todo lado lá, elas moram em todos os lugares. Vive com a outra que é a nativa, vive com a uruçu, vive com a jandaíra, vive com todas essas jataí. E ela está lá também, ela também mora, também é moradora de lá. E a apicultura nessas regiões poderá trazer alimentos ainda incalculáveis, porque são plantas medicinais que existem na floresta que ainda nem foi estudado, muito menos o própolis dessas plantas, Muito menos o própolis dessas plantas não foram bem estudados. Então, nós ainda temos aí um grande passo para frente, que é a apicultura na Amazônia, que ela já existe, elas já estão lá, agora a gente só precisa direcionar isso.
direcionar essas abelhas, porque elas multiplicam aos milhares, elas invadem os paióis, elas invadem as casas, os forros das casas. Elas são realmente maravilhosas e adoraram o Brasil, né? Como eu. Da parte de sistemas florestais, no Brasil nós temos o Ernest, que eu considero que é o melhor exemplo que nós tivemos de uma agroecologia, né? E da parte da apicultura, no Rio de Janeiro, Walter Gressler, eu acho que é o melhor professor que nós estamos tendo vivo hoje, que pode dar uma informação sobre isso. Em São Paulo, a Apacame reúne alguns bons apicultores. E o Centro de Apicultura Tropical em Pindamonhangaba é quem fornece rainhas e alguns cursos básicos de apicultura e produção de geleia real, produção de rainhas. E na parte da apiterapia, o Brasil ainda está muito devagar, com somente um curso em São Paulo. E acho que precisamos organizar para que a gente amplie. O Brasil hoje tem pelo menos 35 milhões de artríticos tomando medicamento que nunca sai. A apiterapia acompanha a humanidade já há milhares de anos, né? Os registros que nós temos são de pelo menos 6.000 anos, em que na Índia os tratados médicos védicos mencionam o mel de abelha como sendo seu principal medicamento, com o detalhe que o paciente não come o mel pela boca. O mel pela boca é 2 colheres de sopa. O mel vai ser introduzido em massagens de mel e lavagens intestinais, enemas de mel, com plantas medicinais ou não. Recentemente, no Egito, o Dr. Mandu Abdurman, da Universidade do Cairo, conclui que realmente existem enzimas poderosas no mel que são destruídas no aparelho digestivo. E essas enzimas realmente, quando ingeridas, quando inseridas direto na corrente sanguínea, ou na massagem de mel, ou pelos enemas direto intraintestinal, ele realmente descobriu que o mel tem uma propriedade extraordinária que pode matar uma hepatite B, uma hepatite C, e inclusive restaurar diversas doenças, porque ele vai atuar muito degranulando toxinas e liberando o sistema cardiovascular para trabalhar e realmente irrigar todo o corpo, né? O mel intraintestinal, dérmica, e ainda ele poderá ser usado. O Dr. Mandu Abdurman gostou tanto da descoberta dele que ele passou a fazer o mel intravenoso nos dias de hoje, né? Então, fora essa parte que é o uso direto do mel, a China vem com milhares já de anos sobre o uso do veneno de abelha para dores reumáticas, são inúmeras doenças que cedem rapidamente ao uso do veneno de abelha, todas as dores têm uma facilidade muito grande de ceder. O veneno de abelha estimula a suprarrenal a produzir a própria cortisona, o seu próprio cortisol, que vai te ajudar a imunizar nesses momentos de dor. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, tido como pai da medicina, o dietoterapeuta, ele já usava os produtos das abelhas e especialmente o veneno de abelha. Ele tinha uma apreciação muito grande e batizou o veneno de abelha como o nome de arcanum, um medicamento muito poderoso. Ao longo desses anos, vários médicos tiveram contatos com o veneno de abelha e os produtos das abelhas, culminando em 1880. Antes já o imperador Carlos Magno tinha gota, e a gota se resolveu rapidamente, as dores de gota sumiram rapidamente com os venenos de abelha. Em 1880 é um marco do estudo da apitoxina, que seria o veneno de abelha. Em 1880, um médico chamado Philipp Terk, austríaco, ele tinha reumatismo muito violento
e ele recebe, num acidente, muitas ferradas de abelha e ele fica curado do seu reumatismo. Ele começa a fazer um trabalho científico de levantamento do tratamento e ele leva 650 casos para o Congresso na Áustria e com 85% de cura, era um trabalho extraordinário. Mas a medicina na época da Áustria não aceitou ele. Ele sai, ele vai para a Eslovênia desenvolver o trabalho dele e outros países adotaram rapidamente esse trabalho, como é o caso da Alemanha. A Alemanha imediatamente adota o veneno de abelha e começa a pesquisa de veneno de abelha. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já apresenta à sociedade científica da época os injetáveis de veneno de abelha. Os injetáveis de veneno de abelha realmente dá um novo rumo para a apiterapia, porque ainda mais em países frios, você não tem facilidade de ter abelha no inverno. E os injetáveis eles passaram aí para dentro das universidades, né? Os injetáveis entraram nos hospitais alemães da década de 20, da década de 30, né? O trabalho de estudo de apitoxinoterapia na Alemanha é realmente um trabalho extraordinário. São inúmeras páginas de pesquisa de cientistas muito interessantes que fizeram um trabalho belíssimo. E hoje em dia nós culminamos a apiterapia na Alemanha com o Dr. Klinghardt, que é o grande neurologista que hoje usa a apitoxina, o veneno de abelha, para tratamento de esclerose múltipla, Alzheimer e auxílio no Parkinson. Esse trabalho é muito bonito. Hoje nós temos já algumas centenas de pessoas, e milhares de pessoas talvez, já curadas de esclerose múltipla pela apitoxina, né, pelo trabalho das abelhas, pela geleia real, pelo própolis, mas especialmente pela apitoxina. Ela tem alta penetração no cérebro e desintoxicação e nutrição. A apitoxina ela é feita à base de pólen, que é o alimento mais completo da natureza. Então ela vai ter uma característica nutritiva, né, de nutrição do sistema imunológico para ele trabalhar, e também vai ter uma característica desintoxicante, dissolvendo toxinas, como no caso, né, do Alzheimer, que é a camada de beta-amiloide, que é uma toxina que cobre o cérebro e mata os neurônios. Né? A apitoxina, a geleia real, desmancha esse tipo de coisa. Na verdade, hoje, os congressos internacionais de apiterapia, especialmente na Alemanha e na Romênia, com participação de médicos e cientistas do mundo todo, vem nos comprovar que a apiterapia é realmente um trabalho incontestável, uma verdade incontestável, que a apiterapia possa auxiliar e libertar tantos pacientes, tantos doentes de doenças tão cruéis, né, de uma forma tão legal, porque inclusive o paciente sente a alegria do veneno de abelha porque ele é antidepressivo, né? Então ele ainda vai ter essa parte nutritiva com relação ao cérebro, né? E essa restauração da saúde. Nós temos nos produtos das abelhas todas as enzimas que existem na natureza. O pólen reúne todas as enzimas da natureza e, né, reunindo todos esses produtos das abelhas, 7 produtos que as abelhas produzem, realmente nós podemos auxiliar a humanidade em muitas áreas. O panorama brasileiro hoje de apicultura, né, é um panorama já bem promissor. Após a introdução das africanizadas no Brasil, a queda do mel foi grande. Nós já estamos com 54 anos de abelhas africanizadas no Brasil. Hoje o Brasil tem uma grande produção de mel, exporta muito mel inclusive, mas nós só exploramos 10% do nosso potencial, né? Uma parte por causa da agressividade das abelhas, que acabam atrapalhando o manejo, né? Nós temos
países na Europa que adiantaram, já foram, na verdade, países muito adiantados na apicultura e hoje estão enfrentando sérios problemas por causa dos agrotóxicos e dos transgênicos que estão realmente dizimando as abelhas. 60% da abelha norte-americana já morreu, nós já estamos com 50% das abelhas europeias extintas. E é, na verdade, um panorama de grande preocupação que o governo norte-americano, esse ano, decretou definitivamente a proibição dos transgênicos em proteção às abelhas. Que, né, inclusive o Obama fez um bom pronunciamento sobre isso. Né, que eles estão perdendo, eles estão dizimando as abelhas. Os países mais avançados, que teriam a apicultura bem adiantada, estão sofrendo hoje um grande problema e uma grande perda no seu plantel. Os agrotóxicos realmente estão dizimando as abelhas norte-americanas e europeias, culminando realmente com a proibição dos transgênicos esse ano pelo governo norte-americano, porque a situação chegou num ponto realmente insustentável de perda já quase total das abelhas, porque as abelhas norte-americanas que estão vivas só estão vivas por causa de antibióticos artificiais. Na verdade, a abelha norte-americana está doente. Nós precisamos agora reverter esse quadro com a proibição dos transgênicos e alguns agrotóxicos violentos. Isso poderá talvez ser equilibrado. Né? O panorama brasileiro hoje eu acho bem otimista. O Brasil ainda tem muitas áreas verdes preservadas que podem ser utilizadas para essa atividade. E mesmo a área que foi degradada, ela pode voltar a ser apícola. Né? Nós podemos ter muitas áreas degradadas utilizadas com a atividade apícola, reduzindo o impacto ambiental que está tendo as outras culturas. Né? Por exemplo, um milharal convencional transgênico, o melhor alimento do milho, que é o pólen, vai ser perdido nesse processo, meu Deus. O pólen é imprestável para o consumo das abelhas e para o consumo humano. Então, o panorama brasileiro hoje de áreas verdes que nós temos é muito promissor. Nós podemos ter uma grande receita, um bom apoio e um bom trabalho. Nós podemos aproveitar muito melhor, né, e ajudar muitas pessoas que estão precisando dos produtos das abelhas para recuperar a sua saúde. O mel se origina da secreção natural das flores. A abelha recolhe esse néctar, traz para casa dentro do seu papo. Dentro do papo de mel de abelha existem 14 bactérias antibióticas que preparam o mel para ser protegido. O mel de abelha é o único alimento que, se bem acondicionado, ele nunca estraga. Foi encontrado mel na pirâmide do Egito com 3.750 anos em perfeito estado. Então ele vem dessas flores maravilhosas que secretam esse líquido adocicado. Só que esse líquido adocicado ele tem mais de 300 substâncias nutritivas. Ali vai ter todos os minerais que o corpo humano precisa, algumas vitaminas e muita energia equilibrada e já pré-digerida, que essas árvores já pré-digeriram essa frutose para nós. Né? As abelhas vão se beneficiar disso e trazer esse amor para nós humanos que trabalhamos em cooperação com as abelhas. A cooperação com as abelhas vai nos trazer o néctar, o mel e o pó. Como diz Hipócrates, seja o teu alimento, o teu remédio, o mel de abelhas ele vai ser um alimento maravilhoso que também vai ter propriedades medicinais. Dentro da colmeia não existe bactérias nocivas, mas existem todas as bactérias boas que povoam o corpo humano. A abelha o tempo todo trabalha em sinergia com o homem. O mel vai ajudar com uma energia pura, uma energia forte, equilibrada, não deixa resíduos. O mel
quando alimenta o cérebro, ele não deixa toxina. Aquilo é tudo aproveitado. O mel, com 300 e tantas substâncias nutritivas, ele vai ser o maior recuperador de peles e mucosas. Mucopolissacarídeo, o tão falado colágeno, dito nesses produtos de cosméticos para a nutrição da pele, o mel de abelha, ele é quem faz o colágeno. Ele reconstrói peles e mucosas, mucosas dos órgãos. Ele auxilia na formação de cartilagens. O mel de abelha é um alimento muito precioso, entendo eu, para o homem. E está sendo derramado aos milhares de toneladas pela natureza, né? As árvores, as áreas verdes brasileiras, está sendo derramado milhares de toneladas desse material, estão sendo jogados fora, porque não temos apicultores para colher tudo isso. As doenças que nós poderemos auxiliar com o mel de abelha, segundo a medicina tradicional indiana e ayurvédica, com o mel como nutrição, e o mel como medicamento na forma intraintestinal ou massagens de mel. Essa forma de mel como intraintestinal ou massagens, ou como o Dr. Mandu Abdurma faz no Egito, que é intravenoso, meio ml de mel dissolvido no soro fisiológico, ele pode matar uma hepatite B e C. Ele pode trabalhar em várias doenças. O mel de abelha via oral, ele vai poder auxiliar em várias doenças, principalmente viroses, febres, dores de garganta e um resfriado em geral. Isso será ótimo o mel para auxiliar pela propriedade das 14 bactérias antibióticas que moram dentro do papo de mel da abelha. Fora isso, com a técnica do Mandu Abdurma, nós podemos tratar inúmeras doenças, além de hepatite B, hepatite C, derrame cerebral, alguns tipos de câncer, eles cederão ao mel de abelha intravenoso ou intraintestinal. Realmente, a lista de doenças que nós podemos auxiliar são inúmeras, porque o mel de abelha, como um desobstrutor e um desintoxicante e um remédio altamente antibiótico, realmente nós poderemos cercar um número muito grande de doenças que nós poderemos auxiliar com o mel de abelha. A oferta de néctar na natureza é como realmente Moisés disse, que daria ao povo uma terra que brota mel e leite. E realmente 85% da flora brasileira produz os produtos das abelhas, né? São as chamadas melitófilas. Elas vão produzir o néctar, o pólen e o própolis. Tem árvores que produzem mais néctar e não produz pólen. Tem árvores que produzem pólen, não produz néctar. Tem árvores que produzem o própolis e não produz os outros dois. E tem as árvores tão abençoadas que ela dá todos os produtos das abelhas. O néctar, né, que é o mais usado, que é o mel de abelhas, usado tradicionalmente, falado em todas as escrituras sagradas, está na Bíblia, está na Torá, está nos livros sagrados hindus. Então, o mel de abelha eu considero como sendo um trabalho, primeiro, de grande cooperação do homem com a natureza, né? Que as abelhas elas se multiplicam aos milhares. Se a gente não tiver esse intercâmbio com elas, elas simplesmente invadem os nossos espaços, né? E aí o apicultor é aquele amigo que vai recolher essa coisa da natureza e poder realmente ofertar, né, para a natureza, né? O pólen é a semente, na verdade é a semente masculina da flor, né? Ali tem todo o registro genético da planta.
numa célula microscópica. Eu costumo, na verdade, até comparar com um sêmen-humano. É uma célula microscópica que tem tudo. O pólen, ele vai ofertar às abelhas toda a parte proteica da nutrição das abelhas. Do pólen, elas produzirão a geleia real, do pólen elas produzirão a larva de zangão e do pólen elas produzirão o veneno de abelha. O pólen tem uma origem floral e uma estrutura química muito interessante, porque como ela tem todo o registro genético da planta, ela tem tudo que a planta precisa e tudo que o corpo humano precisa. O pólen vai ofertar às abelhas e a nós que trabalhamos em cooperação com elas, todos os aminoácidos que nós precisamos para a construção do nosso DNA sadio. Nós vamos ter os 26 aminoácidos essenciais para a vida humana, todas as enzimas da natureza. O pólen reúne o potencial hormonal da natureza para restaurar todos os hormônios de uma pessoa. Ali vai ter todas as enzimas e coenzimas descobertas na natureza até hoje, dando características muito especiais para o pólen. O pólen, além de toda a proteína que o corpo humano precisa, nós consideramos 5 vezes mais proteína do que a carne bovina. Nós vamos ter todos os hormônios, todos os minerais e todas as vitaminas que o corpo humano precisa. A abelha trabalha em sinergia com o homem o tempo todo. As bactérias boas que moram nela moram em nós. As enzimas que ela precisa estão em nós. Então todos os minerais, todas as vitaminas também vão ser encontradas no pólen. Ele é o alimento mais completo da natureza. Do pólen é sintetizada a geleia real, o alimento das rainhas, que podem botar até 3 ou 4 mil ovos por dia só comendo esse alimento. Geleia real. A geleia real é muito conhecida, muitas pessoas ouvem falar como um néctar da longevidade, e realmente a geleia real é muito poderosa, principalmente na restauração do cérebro. Ela se origina no pólen, que é o alimento mais completo da natureza, com todos os aminoácidos, todos os hormônios, todos os minerais e todas as vitaminas. Então a geleia real vai ter tudo isso, só que enriquecida pelas glândulas das abelhas, fazendo hormônios especiais que nos auxiliam em vários pontos. A geleia real degranula, ela desmancha várias toxinas do corpo, e especialmente as toxinas do cérebro. Os médicos japoneses vão apresentar a geleia real como a cura para o Alzheimer. O trabalho deles é muito bom, um trabalho belíssimo, em que eles apresentam a geleia real fazendo a limpeza da camada de beta-amiloide que cobre o cérebro da pessoa. A geleia real, herdando do pólen, ela vai ser um hormonal e um energético, nutrindo todo o corpo, nutrindo tanto o cérebro, como os órgãos, como o pâncreas, como o tireoide, e ativando todas as glândulas e todo o potencial hormonal do corpo do ser humano. O própolis, ele se origina da secreção natural das árvores, de plantas medicinais maravilhosas. Ele tem propriedades realmente antibióticas, mas o própolis é alimento, ele é a seiva da árvore. A seiva da árvore é o alimento que ela metabolizou do solo, que ela metabolizou do sol. O própolis, ele vai estar embebido em todo o botão floral e nos galhos, com uma composição química realmente extraordinária, porque o própolis
ele tem até 300 ou mais substâncias nutritivas e medicinais, atuando maravilhosamente, nutrindo o fígado, desintoxicando o fígado. Essa parte do própolis para mim é a mais importante. Nós podemos fazer uma limpeza hepática, ajudar a reduzir esteatose, etc., com o própolis, em quantidade, em doses grandes. Então ele vai ter uma origem da secreção das plantas medicinais, uma composição química bem complexa e um poder nutritivo e medicinal de ação em várias doenças. Pela parte da desintoxicação, nós poderemos resolver várias coisas, e pela parte antibiótica, né, facilmente a gente consegue equilibrar infestações viróticas, principalmente porque uma das grandes características do própolis é a alcalinização do sangue. Com a alcalinização, a gente já limita muito a procriação de micro-organismo patogênico dentro do corpo. O pão de abelha que nós chamamos, na verdade, será esse pólen floral que a abelha vai elaborar ele. O pólen é um coquinho fechadinho. A abelha vai lamber ele, enriquecer com bactérias antibióticas que protegem ele, e vai trazer para sua irmãzinha que trabalha em casa, que são as abelhas nutrizes. Essas abelhas nutrizes vão pegar esse pólen e vai botar mais saliva. Uma saliva dela é poderosa, essa abelha nutriz, ela fabrica enzimas poderosas, e um pouquinho de mel, e vai colocar esse pólen para fermentar. Essa fermentação, os cocos vão abrir. As bactérias probióticas que povoam o corpo humano, que moram dentro dos enxames, vão digerir esse pólen. Esse pólen vai ganhar 2 a 3 vezes mais propriedades nutritivas e medicinais. E ser todo pré-digerido por uma pessoa idosa, um pós-operatório, uma criança recém-nascida que precise de um reforço, vai encontrar no pão de abelhas o grande amigo. O pão de abelha, na minha concepção, ele é a molécula proteica, ele é a célula proteica que a humanidade está procurando. Ele é o alimento que vai ter toda essa proteína que nós estamos procurando de uma forma natural, vegetal, completa. As larvas de zangão são chamadas apilarnil por causa de um médico romeno que descobriu essa propriedade, que as larvas de zangão teriam a mesma força da geleia real, só que com um custo de produção infinitamente menor. As larvas de zangão, mesma coisa, vão ser feitas à base de mel e pólen. Então terão a propriedade do pólen nutritiva, todos os aminoácidos, todos os hormônios, todas as vitaminas e todos os minerais que o corpo humano precisa, vai estar no apilarnil, vai estar nas larvas de zangão, né, ofertando isso. Ele vai ter também propriedades intoxicantes, eliminando inclusive plásticos, resíduos plásticos que estejam no corpo humano, dioxinas, tudo isso vai ser auxiliado pela larva de zangão e propriedades similares à geleia real. Cera de abelha. A cera de abelha também será um dos produtos que as abelhas elaboram a partir do mel de abelha. Para cada 7 kg de mel, 1 kg de cera de abelha. Ela, na apiterapia, né, ela é usada para ceras, para velas durante muitos anos. São velas muito cheirosas, que elas saem com um perfume de mel. Mas hoje, na apiterapia, elas são usadas, as ceras são usadas para recobrir cápsulas e supositórios, e na composição química de cosméticos, como cremes de própolis e inúmeros outros cosméticos podem ser usados, né? A cera entrará como, né, um emoliente, ajudando a dar a consistência das pomadas.
apitoxina, o maravilhoso remédio que é o veneno das abelhas, né? A apitoxina, ela realmente data de datas imemoriais o uso dela. Muitos povos se beneficiaram do tratamento de veneno de abelha tradicionalmente. Hoje é difundido em vários países do mundo. A China, por exemplo, é medicina popular mesmo. Em todo o sistema de saúde chinês, hoje se usa a apiterapia. A China tem o primeiro hospital apiterápico do mundo, onde trata inúmeras doenças com os produtos das abelhas, especialmente a apitoxina. Ela vai se originar também do pólen, vai ter um poder nutritivo maravilhoso, enriquecido pelas glândulas das abelhas. A apitoxina, na verdade, por ser originário do pólen, ela vai ser o alimento mais completo da natureza, só que pode ser injetável. Ele pode ser injetável numa cartilagem que descastou de uma artrose, limpando a cartilagem e alimentando para a cartilagem ser reconstruída imediatamente. Esse poder nutritivo e purificante do veneno de abelha é que vai fazer a diferença como uma droga inexistente na medicina moderna. Eu costumo dizer que o veneno de abelha é um remédio muito especial porque ele foi criado por Deus. Isso não é coisa de homem. Isso foi a natureza quem criou isso para libertar o homem de inúmeras doenças. O veneno de abelha, hoje, com pesquisas mundiais, inclusive na China, o primeiro hospital militar de Xangai, apresenta o veneno de abelha como um desintoxicante tão poderoso que poderá, inclusive, curar um câncer, né? Os cânceres de pele e o câncer linfático, esses são facilmente tratados pelo veneno de abelha, né? Sem problema nenhum e sem dano nenhum para a saúde da pessoa. Nós poderemos auxiliar o veneno de abelha em até 500 doenças, ou seja, 45 especialidades médicas. Nós vamos entrar na cardiologia, desentupindo artérias, né? Nós vamos entrar tirando varizes. O veneno de abelha ajuda desobstruindo artérias cerebrais. A isquemia cerebral vai encontrar no veneno de abelha um amigo que dissolve o trombo que está se formando, dissolve o quisto que esteja se formando ao redor dessa artéria, liberando o sangue, liberando o sistema cardiovascular para fluir. O trabalho do veneno de abelha de desobstrução do sistema cardiovascular vai poder auxiliar em inúmeras doenças, né? Até mesmo um diabetes poderá se beneficiar dos hormônios do veneno de abelha e da desobstrução do veneno do sistema cardiovascular, né? Ele vai baixar o colesterol, ele vai estimular a suprarrenal. O veneno de abelha é nutritivo, ele alimenta a suprarrenal, ela fabrica a cortisona natural da pessoa. O veneno de abelha estimula a formação de endorfinas, que são mais fortes que as morfinas, que a endorfina é a morfina natural da pessoa. E ainda poderemos auxiliar nutrindo. Ele é antidepressivo, ele tem serotonina, ele tem a dopamina para ajudar uma pessoa de Parkinson. Ele vai ajudar desde retirar esporões, bico de papagaio, que são chamados osteofitos, que são os causadores de grandes dores, causadores de hérnias e etc. Tudo isso o veneno vai desmanchar, que é o poder degranulador de toxinas. Ele vai desmanchar a gordura, o mau colesterol e vai desmanchar as pedras de ácido úrico dos rins, dos pés, das articulações. Os casos de artrose, a maioria
dos casos de artrose, eles vão ter como base ácido úrico e outras toxinas alojadas dentro da cartilagem. A cartilagem morre de fome e morre furada pelas pedras de ácido úrico. Tudo isso é desmanchado pela apitoxina. A apitoxina vai ser, na verdade, eu acho que é o grande medicamento que todo médico gostaria de ter na mão para tratar os seus pacientes de inúmeras doenças incuráveis hoje. Em que precisamos tomar consciência do que está acontecendo, né? A Europa já matou 50% do seu plantel de abelhas com agrotóxicos. Os Estados Unidos já perdeu 60%, só não perdeu tudo, que está recebendo abelhas da Austrália e do Havaí anualmente para repor o plantel. Anualmente para repor o plantel. Na Inglaterra, a Monsanto jamais conseguiu entrar com os transgênicos. 41 pesquisadores que foram escolhidos para examinar os produtos, todos 41 cientistas ingleses condenaram os produtos que consideravam que dava defeito genético nos ratos. Não entrou na Inglaterra e não entrou na Austrália. A Austrália também bloqueou. A França apresentou agora, uns 3 anos atrás, as pesquisas que eles fizeram durante 2 anos, escondido dentro de um laboratório, com os alimentos transgênicos, mostrando o tamanho do tumor que os ratos ficavam e pedindo à comunidade comum europeia que suspenda imediatamente a importação de transgênicos. O Brasil, na contramão, vai tirando o T das embalagens de transgênicos e liberando o país para que se expanda cada vez mais essa fronteira agrícola com um produto agrícola que está realmente um impacto ambiental absurdo, que não tem como computar no preço dessa soja, no preço desse milho, o impacto ambiental que isso está trazendo, contaminando águas, contaminando subsolo e dando defeito genético em muitos seres da natureza e acabando com a flora do solo. O solo tem flora como o nosso corpo tem flora. Ali são 200.000 bactérias por centímetro quadrado. Então, além de matar toda a flora do chão, e ainda mata as abelhas, né? Hoje, o governo norte-americano definitivamente proibiu os transgênicos, que eles inventaram, hoje é proibido. Foi dado um prazo de 2 anos para que seja extinta a transgenia nos Estados Unidos. Que Deus abençoe, que os brasileiros também lutem para esse direito de proteger as abelhas e proteger a natureza, sabe, com plantas naturais, feitas pela natureza, pela mão de Deus, sem interferência negativa do homem. Dentre tantas coisas boas que as abelhas nos dão, eu realmente fico muito sensibilizado pelo sistema comunitário com que elas vivem, porque para mim é definitivamente um dos grandes exemplos que elas dão para a humanidade, né? De como que a gente pode todo mundo trabalhar, todo mundo ser feliz, todos ter um alimento e todos guardam um alimento, né? E ninguém é dono, aquilo é nosso, é a medida que você precisa está à sua disposição. Então todo esse sistema é muito bonito, né? Toda a forma com que elas se apresentam, inclusive dentro do enxame da abelha não existe sexo, né? Dentro da casa não existe sexo. A rainha que tem, os machos que tem são filhos dela, ela não copula, ela só copula uma vez na vida, guarda o sêmen por até 6 anos, 7 anos, e quando ela põe um ovo do macho que está guardado com ela. Então, toda essa forma, né, de estrutura de trabalho e cooperação, eu acho que realmente a humanidade precisa aprender que todos somos iguais e todos temos que trabalhar igual, sabe? E todos temos que
ofertar o nosso trabalho à nossa irmandade, né? A agressividade das abelhas, né? Esse é um tema realmente muito debatido, porque o Brasil recebeu 3 espécies que vieram da Europa, trazido especialmente para o Brasil pelos padres e para os Estados Unidos pelos pastores, que levavam esse tesouro que eram os enxames que eles cultivavam. E veio para o Brasil uma raça da África, que se cruzaram no Brasil e se espalharam pelo Brasil todo. É muito importante a pessoa entender que as abelhas europeias são cultivadas com amor milenarmente. Elas foram ficando dóceis, elas foram se amansando, e na seleção genética, geralmente você faz escolher um enxame mais manso e produtivo para multiplicar, para tirar rainhas, para dividir o enxame, para tirar novos enxames. Então, ao longo de milhares de anos, os europeus amansaram suas abelhas, elas foram ficando dóceis. Na África ocorreu o inverno, no inverso, eles fizeram a seleção inversa. Eles comiam as larvas dos enxames e matavam os enxames. Ocorreu que eles mataram todos os enxames mansos, só sobraram enxames agressivos. E é essa abelha que vem para o Brasil, né? Uma abelha encontrada numa parte do deserto, que voa muitas distâncias e armazena grandes quantidades e se defende realmente de forma bem rigorosa. Agora, esse assunto é muito interessante, porque o Brasil tem condição de agora acalmar esse sangue. Isso aí é fácil de fazer. Só precisa de uma campanha nacional de a gente começar a seleção de rainhas mansas, produtivas, sabe? E a gente pegar esse gene dessa abelha boa, que é africana. Dr. Walvik Kerr trouxe essa abelha para o Brasil, não foi por engano. Dr. Walvik Kerr, que se ele tem a oportunidade até de ouvir o que eu estou falando, acho que ele fez certo. A abelha estava doente, a abelha estava com a loque americana, com cria pútrida e mais um monte de problema. Ele foi buscar uma abelha pura, que não tinha interferência de doenças e resistente a essas doenças. Aqui nessa região que eu trabalho, eu não tenho doença de abelha. A varroa não incomoda a gente, não tem varroa, a gente não tem problema de varroa. Nós não temos problema de cria pútrida, mas não há alimentação artificial, eu não faço alimentação artificial, eu não dou açúcar para a abelha. Legalidade do mercado, na verdade esse é um problema muito sério, porque até a TV Globo recentemente fez um trabalho muito bom sobre isso. Eles foram pesquisar, encontraram mel que não existe nem o apiário, o endereço não existe nada no endereço do rótulo. E realmente encontraram um monte de mel falsificado no mercado do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Isso é praticamente no Brasil inteiro. Mel adulterado ou mel cozido em alta temperatura. Na verdade, eu acho que eu considero esse o maior problema do fornecimento de mel no Brasil. A lei limita o nível de hidroximetilfurfural. O que é hidroximetilfurfural? Hidroximetilfurfural é o ácido formado no mel de abelha quando você aquece ele acima de 45 graus. Acima de 45 graus, o mel de abelha forma um ácido chamado hidroximetilfurfural. Esse ácido, existe a legislação mas não tem fiscalização. Então, parte do mel que é aquecido em alta temperatura, ele vai formar isso, acima de 45 graus. Então, nós precisamos ter uma grande campanha sobre o mel cru. O mel tem que ser cru, ele não pode ser aquecido, ele não pode ser pasteurizado a 60 graus.
Antigamente muita bibliografia ensinava isso. Não, isso está doido, isso não é para ser feito. O mel, quanto mais in natura, melhor. E ele cristalizou, aquelas enzimas deles também cristalizam. Então aquilo está tudo guardado ali. A cristalização do mel é natural. Aquilo é grau de umidade. Se você colhe o mel com grau de umidade baixo, ele alcooliza. Se você deixar ele passar demais, ele cristaliza. A abelha, quando chega a 20,5% de umidade de água, ela bota tampinha. Se ele desidratar um pouco mais, ele cristaliza dentro do favo já. Certo, fechou aí? Com relação aos veganos, né, que muitas vezes recebo críticas, né? Eu acho que a gente precisa conhecer melhor a natureza antes de julgar. Porque as abelhas, elas estão na natureza, meu Deus. Elas vêm morar nas nossas casas. Você precisa fazer uma caixinha de madeira e botar no mato, ela vem morar. Igual passarinho, faz a casinha e ele vai morar. Sabe? Agora, na verdade, o mel não é vômito de abelha. O néctar, que é a origem de tudo, aquilo vem do útero das flores. Vem de um lugar muito sagrado, que é o útero das flores, para alimentar a humanidade. Porque as toneladas que derrama na natureza, para que Deus fez esse monte de néctar derramar? Para ser perdido, desperdiçado? Eu acho que chega perto da natureza, vai ver como que a natureza realmente é, você vai ver que está derramando um alimento em altas quantidades. São altíssimas quantidades de néctar que derrama. Só não derrama aonde o povo está criando vacas. Porque nesses locais muitos eles usam uma ceifa ou fogo periodicamente, que realmente as árvores não conseguem sair. Então a minha campanha com os veganos é: me ajude a desenvolver a apicultura. Porque se a gente desenvolver a apicultura, o impacto ambiental que o Brasil está sofrendo hoje vai ser minimizado. Porque a apicultura tem como nos alimentar. Sabe? A minha proposta é: troque o bife por uma colher de pólen, que está sendo derramadas toneladas nas florestas, e os caras estão matando a floresta para criar vaca. Eu peço ajuda a vocês que são realmente veganos, sabe? Que repensem a história da apicultura, sabe? Repensem, porque é a mão de Deus que fez. Vocês estão indo contra o que Deus está fazendo, que é derramar isso, as toneladas pela natureza. E a gente frear o cultivo excessivo de gado, de animais. Vamos criar abelha, gente. A gente pode alimentar nossas famílias tranquilamente, dessa forma. E a natureza segue o caminho dela. Pois é, as áreas que nós temos no Brasil hoje, a maioria está ocupado com gado. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 94%, talvez, da área ocupada com vacas, né? Em que são queimadas periódicas, né? Um impacto ambiental muito grande. Essas queimadas dá hasteamento, dá lixiviamento de minerais, dá degradação do solo. Na parte de reflorestamento, principalmente na parte do reflorestamento espontâneo, porque as abelhas, para auxiliar o reflorestamento espontâneo, isso vai ser muito interessante, né? Ela ajudar a multiplicar essas árvores, né? Fecundando essas flores, a gente consegue estimular também o reflorestamento natural de áreas degradadas, né? Que queiram realmente retornar a uma produção agrícola que não tem um grande custo de implantação, que seria a apicultura. Você não precisa de trator para criar abelha, você não precisa de óleo diesel, você não precisa de herbicida, você não precisa de pesticida, e você simplesmente precisa deixar a natureza vir, porque ela mesmo produz o néctar. Ninguém precisa fazer nada. As abelhas vão colher isso do útero das flores, nos trazer, nos processar
e armazenar. Acabou. Isso é para partilhar na cooperativa de quem está cooperando com elas, sabe? De quem está ajudando a manter uma casa, sabe? Ajudando a proteger, porque a natureza tem os inimigos naturais das abelhas, e não são poucos não. O Brasil tem tatu de 30 quilos, tatu canastra. Olha, o investimento governamental, sim, pode ajudar, especialmente na parte educacional. Nós temos que montar programas de educação voltado para a área de sistemas florestais. Esses sistemas comportam as abelhas perfeitamente. Isso aí Na verdade, eu acho assim, tem coisa na vida que não tem jeito, tem que ser daquele jeito. Então, eu acho que não tem outro jeito. Pelos problemas climáticos que nós estamos passando, só existe um jeito para o Brasil. Agora a gente voltar plantando tudo que a gente destruiu, meteu fogo. Nós matamos 2 enxames por hectare, segundo o Dr. Valvir Kerr. 2 enxames por hectare existiam na floresta original brasileira, de meliponas, que produziam mel. Foram todos exterminados. Isso foi tudo exterminado. E exterminado inúmeras árvores maravilhosas, né, que podem ser usadas para a medicina, para a alimentação e para a alimentação das abelhas. Nós temos árvores preciosas aqui nessa região mesmo. Cada vez é minha grande intenção de divulgar esse trabalho, né? Na verdade, acho que recebi do Dr. Stefan Stangácio um grande tesouro, que é a apiterapia, e recebi 2 tarefas de casa quando voltei da Romênia. Vai para o Brasil e publica. Eu trabalhei 4 anos e preparei o livro. A outra tarefa eu ainda não fiz, ela está esboçada e precisa ser concluída, que é: agora você faz o relatório e a documentação de cada paciente que você tratar. Então eu terminei a tarefa número 1, apiterapia, verdade incontestável. Né? Eu apresento o meu trabalho de reeducação alimentar, auxiliando a apiterapia, né, na nutrição de células novas. Eu acho que para mim esse é o tratamento. Porque vamos cuidar de doença. A doença ela vai sumir. Nós vamos alimentar. Como? Alimentar com pólen, que é o melhor alimento que Deus fez. Nós vamos alimentar com o néctar, que é o melhor alimento que Deus fez. Nós vamos trazer o próprio dessas árvores preciosas. Aí, ó, eucaliptos. Tudo isso não é mão de ninguém, é mão de Deus. Nós só vamos coletar isso. Deus nos deu essas bichinhas lindas, maravilhosas. Elas só não deixaram de ser dóceis por causa de mau contato mesmo com o homem, mas tudo isso pode ser revertido. E elas trabalharem em conjunto com as nossas áreas verdes, com os sistemas florestais, que nós temos que recobrir o nosso país com os sistemas florestais. Não tem outra saída ecológica. Então, esse trabalho que para mim é a apiterapia, o uso dos 7 produtos das abelhas, a verdade incontestável de milhares de cientistas que estão comprovando isso já há muito tempo. Não estou inventando nada, eu só estou dando um relatório. Junto com a apiterapia, os médicos que me formaram dizem assim: a apiterapia é muito bom, mas recomende uma dieta. De preferência uma dieta vegetariana, tomar sol e fazer exercícios, para que o trabalho das abelhas funcione. Eu hoje, formado em reeducação alimentar, pela alimentação viva, eu uni no livro as informações básicas da alimentação viva, que nos previne da reincidência de várias doenças. Se a grande parte das doenças se originam na intoxicação por alguns alimentos ou produtos químicos,
e etc., essa desintoxicação a alimentação poderá ajudar. Essa campanha que nós estamos fazendo para difusão da apiterapia e da alimentação viva é o livro Apiterapia, Verdade Incontestável, e que nós estamos pedindo que, se você realmente acredita que esse trabalho pode trazer a saúde e estimular a saúde do corpo e do ambiente, interagindo com os sistemas florestais e os sistemas verdes, adquira o livro para que a gente possa amplificar e difundir esse trabalho para mais e mais pessoas.